Uma das coisas que nós vemos hoje, né, são as guerras nas redes sociais, conhecida pelos haters, né? Interessante que são essas pessoas que incitam uma guerra pelo politicamente correto, né? E vimos com isso com quão alienado essas pessoas são, né, da vida real, né? Uma pergunta que eu faço: será que os haters, né, essas pessoas que incitam uma guerra, né, virtual, né, uma guerra tribal virtual entre a internet, são pessoas ressentidas? A, a princípio, sim, né? Porque nós aqui no Brasil, né, as pessoas aqui no Brasil, se tornou até mesmo um crime uma pessoa, por exemplo, né, ter um certo acúmulo de bens, né, ser empresária, ser uma pessoa excelente, uma pessoa que está em evidência, né, sabe? Uma pessoa tem uma excelente capacidade cognitiva, né, é um excelente empresário, é um excelente empreendedor, ou então é um excelente comunicador que nós verificamos por aí, né? E essas pessoas, elas causam nas outras uma espécie de impotência, né? E por causar essa impotência, não por parte deles, né? Porque as pessoas que estão construindo a sua vida pouco sabem das pessoas que o odeiam, né? E quem dá força, né, para essas pessoas que odeiam, né, os mais, né, as mais excelentes pessoas em diversas áreas, são os ressentidos, né, são os haters. Então, toda aquela energia que a pessoa teria para construir algo, né, ou para ser alguém na vida e não conseguiu, né, as redes sociais deu uma porta de entrada para essas pessoas, né? Porque as pessoas, por exemplo, elas precisam de um algoz para elas poderem, né, ser a vítima ou as representantes das vítimas, sabe? Vemos que tem o representante dos negros, a representante das lésbicas, a representante do LGBT, QIA+, né? Interessante que não vemos os representantes dos albinos, né? O representante dos anões, o representante dos cegos, né? E ninguém faz uma queixa, né, em favor dessas pessoas. Então vemos que hoje, né, sabe, por essas pessoas que lutam por um ideal do mundo melhor, que é o politicamente correto, e que condenam a pessoa por ter um acúmulo de capital, né? Essas pessoas não veem o esforço que a outra, né, alcançou para poder ter algo na vida, algo que ela pode se orgulhar. Mas o que você tem hoje em dia, por exemplo, como razão de se orgulhar, né, pelos seus feitos, pelo seu trabalho, pelo bem que você acumulou, seja qualquer for, qualquer que seja, né, isso é motivo de você ser odiado pelas pessoas que se sentem representantes do bem. Interessante que, na questão dos valores ideais, quando a pessoa ela tem uma concepção de valor ideal, é que o mundo todo está numa fossa, numa poça, numa merda, né? E essa pessoa ela tem um ideal de como o mundo deveria ser e não como o mundo é. Então, quando essa pessoa tem uma questão como o mundo deveria ser, essa pessoa acredita que é o porta-voz dessa verdade que lhe fora revelada. Então, cabe a ela, né, guiar um povo que muitas vezes não sabe que está sendo guiado por ela. Então, os haters, vamos dizer assim, são os auto... sabe, os haters são as pessoas que são os auto...
né? Promoters, vamos dizer assim. As pessoas que, sabe, se promovem assim em favor de algum ideal. Mas verificamos, por exemplo, que o ideal, né, ao mesmo tempo que ele estratifica, ele cristaliza, ele demoniza, ele departamentaliza a vida, né? Na verdade, a vida ela não consegue ser cristalizada, departamentalizada, né? O que faz isso, né, com as pessoas para poderem estratificar o mundo é a questão do ideal, né? Por quê? Porque quando você vai falar a questão do ideal, você vai estar elaborando qual ideia que o ideal deveria ter para se tornar ideal. Então verificamos que já o ideal parte do campo totalmente conceitual, né? É totalmente, né, desprovido da realidade. Eu tenho o conceito da realidade e eu tento fomentar a partir daí como a realidade deveria ser de acordo com os meus valores. Mas se prestarmos atenção, todo mundo tem o seu ideal, né? E todas as pessoas lutam pelos seus ideais, o que não há nenhum problema, mas sempre há uma guerra de ideais, se verificarmos na história. Por exemplo, se vemos a Revolução Russa, a Revolução Francesa, o golpe da República, né? Sobre a monarquia, quando foi nascer o sistema republicano brasileiro, já partiu de um ideal, de como a vida deveria ser. Mas é interessante que quando se debate muito do ideal, não se fala muito acerca de valores, né? Mas se fala muito acerca de poder. Porque quando uma pessoa se julga detentora, por exemplo, de um ideal, ou representante desse ideal, essa é a pessoa certa a poder guiar o povo. Então, uma pessoa que tem esse conceito, né, de lutar por um ideal maior, né, que vemos aí nas redes sociais, os haters, né? Muitas vezes essas pessoas apenas brigam por brigar, criticam por criticar. O ideal dessas pessoas é a crítica pela crítica, né? E são dos métodos, né, da escola de Frankfurt, né? Pelo método de Horkheimer. Mas o interessante é que as pessoas, por exemplo, que quando lutam por um ideal e lutam por aquilo que ela acredita, não há nenhum problema em lutar por aquilo que acredita. O problema é você impor como o outro deve agir conforme a sua agenda de como o mundo deveria ser. Então, uma pessoa que, sabe, se diz, né, se nomeia, que luta pelos pobres, pelos negros, pelas lésbicas e pelos oprimidos, na verdade, essa pessoa não está preocupada com nenhum desses grupos. O que essa pessoa está realmente, né, preocupada é solidificar o poder nela, né, e que não há nenhuma salvação além dela. E se houver, ela fará de tudo, né, para poder derrubar esse outro valor que aparece. Então, o mal ele sempre vai se utilizar do bem para se justificar, não sendo como o mal, mas sim acerca de um valor que está acima da pessoa que o apregoa. Então, a melhor coisa de se fazer é sumir, né? Desaparecer dessas pessoas que se acham proclamadoras do bem.